Boa tarde a todos. Bom, que as nossas palavras sejam sempre de agradecimento a Deus e a todos os espíritos que estão nessa casa, que nos permite aqui estar e nos permite dedicar um tempo muito precioso ao estudo do Espiritismo. Eu digo isso porque quando pediram para que a gente falasse sobre as paixões, inicialmente eu achei que era um tema assim, que era de uma maneira que a gente conhecia um pouco, né? Mas à medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, a gente vai vendo quão ainda infantis nós somos diante da grandeza, da inteligência de Kardec e da resposta dos espíritos, e como que isso pode ter a gente poderia traçar paralelos assim enormes com vários pensamentos, e isso se torna muito grandioso. Então é uma missão muito importante estar aqui hoje conversando sobre algo que estamos todos imersos, que são as paixões. E para vocês terem noção, quando a gente lê a primeira pergunta, e a gente passa assim, uma leitura rápida, Kardec pergunta assim: já que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Só aí a gente já vê que tem pegadinha. Primeiro que ele fala em princípio das paixões. Então, a origem das paixões. Da onde nós vamos buscar as nossas paixões. E em segundo, ele afirma que isso está na natureza. Isso é uma lei da natureza. Então, é uma lei divina. Se é uma lei divina, Deus não erra. Deus não se equivoca. Então, tem que ter mais alguma coisa para a gente raciocinar em cima disso, que não seja esse conceito de paixão que nós estamos acostumados. Porque quando nós pensamos em paixão, a gente pensa até em alguma coisa pejorativa, né? É abrupto, é algo que te envolve, que você não pensa. E aí a gente fala assim: nossa, essa pessoa matou por paixão. Ele é apaixonado em futebol, troca qualquer coisa por futebol. Então nós vamos fazendo uma análise muito superficial da paixão. Só que os espíritos não são superficiais. E Kardec, muito menos também, assim como os espíritos. Ele tinha uma profundidade de conhecimento que nós não temos ainda. Então a gente vai buscar aonde que é essa origem, qual é essa origem que ele traz para dizer e para refletir sobre paixão. A palavra paixão, ela vem do latim, passion, e o inglês e o francês se aproximam muito da palavra, muito mais do que o português. Então, passion, ele é o contrário a uma ação. É algo que é passivo. Então, nós temos a ação e a passividade. E a filosofia engloba a palavra paixão nesse todo, como algo não só abrupto, afoito ou pejorativo, negativo, mas como uma característica. Então, nós vamos buscar fazer um paralelo sobre a paixão filosófica e a filosofia espírita e a nossa vida do nosso dia a dia e a nossa maneira de nos comportarmos. Para isso, fomos buscar os estudos de Descartes. Descartes era um filósofo que ele viveu entre o século XVII e XVIII, e ele escreveu o último livro dele, chama As Paixões da Alma. É um livro inteiro sobre as paixões da alma.
E ele discorre nesse livro brilhantemente, e não que a gente vai ter tempo de fazer essa análise profunda, mas alguma coisa bem sucinta sobre isso, e ele discorre sobre as questões do homem diante das paixões. E o interessante é que ele viveu antes de Kardec, antes da doutrina espírita, né? Só que ele já separava a matéria do pensamento. Ele separava o que era o corpo do que era o que ele chamava de consciência. E que hoje nós, com a ciência espírita, nós chamamos de espírito, né? Então, muitas reflexões que Descartes traz são reflexões que se comungam muito com a doutrina espírita. Então, são coisas que valem muito a pena ser estudadas. Uma outra observação interessante é que, quando os espíritos, para a gente iniciar, né, uma introdução, quando os espíritos perguntam aqui, na 908, como definir o limite onde as paixões deixam de ser boas ou ser más, os espíritos são claros. Nós temos uma coisa muito importante que nós vamos avaliar daqui para frente. A paixão, ele começa a sair do controle quando ela te dirige e não você a dirige. Ou quando ela faz mal a alguém ou a você mesmo. Então, isso é uma introdução a esse estudo, e isso nós vamos discorrer com o passar aqui da nossa conversa. E para isso, a gente vai falar da natureza das paixões. Qual é a natureza da paixão? Quais são as paixões? As paixões, elas estão envolvidas com os sentimentos. Por quê? Porque nós poderíamos separar as questões do espírito em 3 potencialidades muito interessantes. O sentimento, que está incluso nas percepções. As percepções não dependem só de nós. Elas dependem de um meio que nos cercam. Então, nós temos percepções. Se algo me agrada, eu vou ter um sentimento bom. Se algo me desagrada, eu tenho um sentimento mau. Se eu chego próximo ao calor, eu sinto alguma coisa. Existe também a faculdade do pensamento e a faculdade da vontade. Então, nós dividimos o ser, o homem, em 3 grandes faculdades. Vontade, que nos dirige, e que nós a dirigimos, nós podemos nos empurrar para frente através de uma vontade forte, é uma questão ativa. Nós temos o sentimento, que é passivo. Segundo Descartes, ele é passivo, ele depende de algo mais. Ele está intrínseco em nós, mas para que ele seja mais elaborado, para que ele seja exteriorizado, ele depende de algo. E nós temos também o pensamento. Então, o ato de pensar e a vontade são algo que nós tomamos como ativos. Nós temos atitudes. Elas são a ação, o contrário à paixão. E a paixão vem do pensar, do sentir, que é o amar, o odiar, o se encolerizar, o se irritar, o se magoar. Todos esses sentimentos, eles são sentimentos que se tornam muitas vezes passivos diante das nossas vidas. E aí a gente se questiona, mas será que eu não consigo dominar esses sentimentos? Será que eu consigo
olha, hoje eu vou me tornar uma pessoa humilde. Pronto, decidi. Eu consigo fazer isso? Eu deixei de ser orgulhoso e sou humilde hoje. Pronto, porque eu tenho vontade de ser humilde. Não dá, né? A partir de hoje eu não sinto mais raiva. Podem bater no meu carro ali fora que a raiva não vai mais me dominar. Alguém aqui consegue? Então, por isso, os sentimentos e as paixões são chamadas de passivas, porque elas ainda são passíveis de acontecerem na nossa vida e não dependem só da nossa vontade. Mas Kardec diz aqui que o homem poderia sempre vencer os seus maus pendores através dos seus esforços. Nós conseguimos vencer os nossos maus pendores através dos nossos esforços. Mas será que nós conseguiremos vencer as nossas paixões só através de um esforço do querer? Difícil. Porque todo mundo aqui está querendo. Por isso que nós estamos aqui. Todos nós queremos vencer as nossas paixões. Porém, o querer, ele precisa de algo a mais que se una a ele para que nós consigamos vencer as más tendências. Como diz Kardec aqui na outra pergunta, ele fala em maus pendores, más tendências, ele nem fala em paixões. Precisaríamos de algo mais. E aí a filosofia vem dizendo que sim, que nós conseguiríamos controlar algumas coisas. Eu posso sofrer de cólera e controlar o meu braço para que eu não bata ninguém. Isso é possível? Eu posso sofrer de cólera porque alguém bateu no meu carro e controlar a minha boca para que eu não vocalize palavras negativas. Isso eu consigo? Eu consigo controlar aquele sentimento que se apossa de mim ainda? Alguns sim e outros não. Mas isso é o que nós estamos buscando aqui. Discutirmos juntos como nós vamos fazer para controlar as nossas paixões. Entendendo que as paixões fazem parte da natureza. E elas foram muito importantes por algum tempo na nossa vida. As paixões fizeram com que nós conseguíssemos chegar quanto civilização aqui. O egoísmo fez com que uma família conseguisse sobreviver quando a falta da comida era muita. A violência, em tempos passados, fez com que se conseguisse matar os animais para que houvesse comida. Então, isso teve o seu ponto inicial como algo necessário. Não que hoje nós tenhamos mais necessidade de exercitar essas paixões negativas de uma maneira tão pungente, tão importante quanto nós fazemos. E eu estava procurando estudos e me deparei com um estudo uma palestra, na verdade uma entrevista do psiquiatra e psicoterapeuta Ivan Cury. E ele dizia que ele era absolutamente ateu. Que ele era o mais ateu dos ateus dos ateus. Que ele não acreditava em absolutamente nada. E ele é um grande estudioso. E um grande estudioso da personalidade das pessoas. E também estuda bastante as religiões. E a pergunta do repórter para ele foi: por que você então se tornou um cristão?
Aí ele falou, porque eu mergulhei na personalidade do Cristo. Todos nós, todas as pessoas, ele diz, como psiquiatra, temos em nós gatilhos, janelas cerebrais que fazem com que nos primeiros 30 segundos de reação nós não consigamos pensar direito e elaborar uma resposta que seja uma resposta socialmente aceitável. Então, naqueles primeiros momentos, quando nós somos abordados por uma paixão negativa, a primeira coisa que nós fazemos é nos comparar aos nossos irmãos primitivos. E nesses primeiros momentos, se a gente começar a pensar na nossa vida, é que começam as brigas entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre professoras e alunos. É naquele primeiro momento, porque se você vencer aquele primeiro momento, você consegue raciocinar em cima. E ele, tendo isso como base dos estudos dele, ele buscou estudar as passagens cristãs e os 4 evangelhos que falam sobre a vida do Cristo. E ele mostra que em todos os momentos em que o Cristo foi posto à prova, em todos os momentos, em nenhum deles o Cristo teve uma característica humana de acessar esse lado mais sombrio, mais interior do cérebro, mais animalizado do cérebro. Em todos os momentos que o Cristo foi colocado à prova, ele deu o seu testemunho imediatamente, mostrando que aquele indivíduo realmente era uma pessoa diferente de todas as pessoas que ele havia estudado e que não era só um galileu que eles gostariam de ter, que a espécie humana, que o homem gostaria de colocar como santo, mas que não. Então, pensando sobre essa história desses 30 segundos, eu comecei a raciocinar sobre o nosso estudo, né? Se nós sabemos que as paixões fazem parte da nossa natureza, está em nós. Se nós sabemos que nós ainda não conseguimos controlá-las totalmente, mas que nós podemos sim fazer esse movimento de barrar algumas arestas dessas paixões, o que falta a cada um de nós para vencê-las todas? O que nós poderíamos dizer? O que nós poderíamos pensar, né? E aí, pensando, vamos de novo à filosofia. A filosofia diz que, além da vontade, nós precisamos ter uma coisa que chama senso de moral. Por isso que essa questão das paixões está aqui na perfeição moral, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Não é à toa. Porque eu posso querer modificar as minhas paixões. Porém, se eu não tiver um senso de moral muito definido, eu posso caminhar de maneira equivocada. Vamos pensar. Nosso país está difícil, não está? Nosso estado a gente nem fala, né? Então, se eu tiver um senso de moral um pouco mais complicado, eu posso achar que eu tenho que me revoltar mesmo. Porque me humilhar ou me colocar em posição de humildade
seria contrário à posição de um homem bravo, de uma pessoa que quer lutar a favor. Vamos para outro exemplo? Não tem gente que fala que o ciúme é a pimenta do tempero? Não é verdade? Que o ciúme, ele faz parte da relação. E que é bom ter ciúme, né? Será que essa seria a moral? Será que esses seriam os comportamentos que nós deveríamos estimular em nós, se nós buscarmos a moral daquele rabi, daquele homem que não pensava no negativo para explanar o positivo? Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente nós estamos nos equivocando. Então nós precisamos reforçar o nosso juízo de moral. E como que nós reforçamos o nosso juízo de moral? Para que nós não caiamos numa armadilha. Porque se eu ficar só na vontade, a minha vontade, e eu vejo isso todos os dias, a vontade nos conduz para caminhos muito perigosos. Muito mesmo. Porque nós somos extremamente condescendentes conosco mesmo. E nós dizemos assim, eu mereço, eu posso, eu quero, então eu devo. Né? Mas nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. E nem tudo que eu quero, posso e devo eu mereço. Né? Isso é um fato. Então nós precisamos reforçar nosso juízo de moral. E uma boa maneira de se reforçar o juízo de moral é buscar a nossa referência de moralidade. Sempre o Cristo é a nossa referência de moralidade. Ou seja, se eu tenho uma paixão negativa pela Dirce, eu pensaria, eu preciso mudar. Mas eu vou mudar como? Eu vou mudar para que tipo de paixão? Eu vou fazer com a Dirce o que eu gostaria que fizessem comigo. É o que o Cristo falou. Mas isso é difícil. Porque como nós nos vinculamos muito com as nossas paixões, nós abrimos brecha para outros amigos desencarnados que também comungam conosco nas mesmas paixões. Nas paixões dos vícios, nas paixões do egoísmo, do orgulho, nas paixões do dia a dia. E nós somos influenciados, e o Livro dos Espíritos diz isso, que somos influenciados o tempo todo. Podemos ser influenciados para o bem ou para o mal. Isso vai depender aonde o meu pensamento estará. Por isso é que Kardec vem perguntando se o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões. Aí os espíritos dizem assim, sim, se eles rezam ao seu bom gênio, e aí a gente vai destrinchar isso, porque a gente vai falar da prece. Se eu rezo ao meu bom gênio, ao espírito que me guia, ao espírito da casa, o que eu estou fazendo na hora em que eu preciso vencer as minhas más paixões? Eu estou elevando o meu pensamento. Elevando mesmo pensamento, ondas. Ondas que vão se elevar e vão acessar espíritos superiores. São ondas que vão vibrar numa frequência mais rápida e vão acessar a frequência de espíritos que querem o nosso bem. E nós abandonamos as ondas de frequência lenta, que são as ondas aonde normalmente nós navegamos, que são as ondas do dia a dia. E aí, acessando estes espíritos, eles podem sim
acalmar o nosso coração ou nos ajudar a raciocinar melhor. Nos ajudar, às vezes, a raciocinar sozinhos, que já é uma boa. Tem um colega nosso que gosta muito de comer. E aí ele foi falar com o Dr. Herman que ele não estava conseguindo emagrecer. As paixões da alma. Não são paixões? Aí o Dr. Herman falou assim: meu filho, faça uma prece e peça para comer sozinho. Porque se eu for comer sozinho, eu vou comer 300 gramas. Se eu for comer acompanhado, eu vou comer 1 quilo. Porque alguns companheiros que ainda vibram nas mesmas paixões podem influenciar, sim, a minha maneira de pensar. Somos espíritas, aqui estamos numa casa espírita, é o lugar para se falar de espíritos. Mas a culpa não é a desses amigos, não existe culpa. Existe equívoco, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. E existem equívocos conjuntos. Se eu sou uma pessoa que gosto muito de comer, eu vou andar com uma pessoa que é frugal? Não. Vou chamar ela para ir no restaurante comigo? Não. Se a pessoa gosta de comer salada e eu gosto de comer churrasco, nós vamos ter que sair para lugares diferentes. Agora, se eu passar a gostar de comer salada e a pessoa também, nós vamos caminhar juntos. Então funciona mais ou menos assim. Se eu carrego em mim paixões ainda negativas muito grandes, eu vou caminhar também com pessoas assim, que são semelhantes a mim. Não são diabos, não são nada, isso não faz parte do nosso imaginário. Somos nós que vamos desencarnar e vamos estar nesta mesma situação. Então a prece pode nos ajudar? Claro. É claro que a prece vai nos ajudar a vencer as nossas más paixões. A prece vai nos ajudar a caminhar com mais segurança nesse planeta tão difícil que nós vivemos. E aí a gente vai conseguindo, com a vontade, fazer uma coisa que se chama criar hábito, que é uma outra coisa que eu queria abordar. E a doutrina espírita nisso, ela é mestre. Como que eu então consigo, com vontade, com juízo de moral, mudar as minhas más paixões? É o que nós estamos querendo saber. E foi em busca disso que eu fui e saí querendo achar uma maneira de me ajudar. E espero que ajude a todo mundo, porque eu quero me ajudar. Então, eu percebi que a doutrina espírita, ela nos condiciona. Palavra interessante, né? Ela nos condiciona. Quando eu aqui estou pensando que se eu estou magoado com alguém, alguém me magoou, o Valnei me magoou, estou magoada com ele. Quando eu venho aqui à casa espírita, qual é a primeira coisa que os espíritos me falam através das leituras, através do evangelho? Perdoa, minha filha. Você sabe o que o Valnei passou para te magoar desse jeito? Você sabe o que ele estava sentindo na hora? Você imagina como foi a vida dele? Então, nós somos condicionados a mudar o pensamento, a retirar o pensamento da mágoa e buscar condições que amenizem a situação com verdades e com suposições absolutamente verdadeiras. E a primeira delas é: o outro não é igual a mim. Eu não sei o que vai no coração dele.
por pior que seja o que ele tenha cometido comigo, contra mim, eu não sei o que vai no coração dele, eu não sei as dores que vão no coração dele, as lutas pelas quais ele passa, ele enfrenta. Então aquela mágoa, que às vezes era uma cólera, vira uma mágoa, que vira uma decepção. Olha, como que eu consigo condicionar o meu pensamento a buscar novos caminhos, novas alternativas para as paixões que eu carrego? Eu tenho raiva. Eu tenho raiva porque eu tenho inveja. E é importante que nós nos reconheçamos e entendamos quais são os sentimentos que nós temos. Aí as terapias entram. Aí a psicologia entra. E a psicologia espírita entra muito mais. E aí Joana fala, a gente tem que se libertar do homem velho, que é esse homem que está grudado nas paixões e que não consegue enxergar outro caminho para se libertar delas, para abandoná-las. Apesar de muitos de nós conhecermos o Evangelho e já termos lido o Pentateuco Espírita 5 vezes, mas nós não conseguimos ainda enxergar com os olhos de ver. E precisamos fazer essa mudança. É isso, na verdade, que os espíritos querem de nós, e Kardec quer de nós, quando ele faz essas perguntas extremamente profundas sobre a paixão. Que nós poderíamos passar a estudar isso em 5 minutos. Se a gente estivesse lendo o Livro dos Espíritos em casa, eu tenho certeza que a gente leria isso em 5 minutos. Sem entender a profundidade e a grandeza que isso traz na possibilidade da mudança para cada um de nós, para a nossa vida. Então vem Kardec, e vem a doutrina espírita, e vem os centros espíritas, e vem uma religião não dogmática, e vem uma religião científica, filosófica, que faz isso, te mostra um caminho e diz assim, olha, a ciência da psicologia pode te ajudar. O estudo, a filosofia pode te ajudar. Porém, ajuda-te a ti mesmo. Pois esse ajuda-te a ti mesmo é aquela vontade que é a ação, que não pode ser submetida à paixão, assim como a paixão não pode ser submetida à ação. Porque se a paixão for submetida à ação, ela vai agir, e muitas vezes negativamente, na nossa frequência de pensamento. Então temos que utilizar esta ação e este pensamento para tornar esta paixão o mais próximo da paixão trazida pelo Cristo. Imagina quando a gente vencer aquele momento em que todo mundo se irrita inicialmente, né? É aqueles 30 segundos que o psiquiatra traz. E a gente conseguir não se irritar naquele momento. Esse é o caminho que a gente está buscando. Mas enquanto eu não entro neste caminho, eu tenho a capacidade, através da ação, de me irritar e não levantar a mão, e não levantar a voz. Porque eu sei que a paixão desgovernada, e aí vem a primeira pergunta, ela faz mal a mim e ao outro, e faz mal a gente mesmo. Domingo, o André vai falar sobre o mecanismo das doenças. E vocês sabem aonde é a base das doenças? A pirâmide, a base da pirâmide são as paixões
descontroladas. As paixões descontroladas, elas estão na base da pirâmide da doença, trazendo a cada um de nós problemas físicos, emocionais e mentais. Quarta-feira teremos a palestra sobre ansiedade. E foi a pergunta que foi feita: quem de nós não é ansioso? Então nós estamos vendo que o tempo passa. Nós estamos mudando um pouco como lidamos com as nossas paixões. Antigamente, na época da guerra dos guerreiros, havia luta e se ela brigasse comigo, eu ia lá e pronto, acabava ali naquele momento, através da violência. Hoje ainda existe, mas não na nossa vida, né? Na nossa vida, provavelmente isso já está vencido. Hoje nós travamos as paixões dos sentimentos. E essas paixões negativas vão crescendo dentro de nós, causando angústias, palpitações, problemas cardíacos, hipertensão, problemas gástricos, transtornos emocionais vários, transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, transtorno do pânico. E nós vamos convivendo com isso, achando que não tem solução, que nós precisamos viver com essas paixões, mas não. A doutrina espírita está aqui e ela nos chama a nos condicionarmos a sermos melhor. Se nós ainda não conseguimos controlar todas as nossas paixões, nós nos condicionamos. O sentimento negativo vai vir, mas eu não preciso viver neste sentimento negativo. Eu posso buscar no pensamento e na ação transmutar este sentimento negativo num outro sentimento positivo, que seja equilibrado. E aí sim, eu vou buscando a minha saúde física, emocional. É a primeira vez, meus irmãos, que nós temos essa oportunidade em nossas encarnações. Com certeza é a primeira vez que nós temos a possibilidade de sentarmos todos e discutirmos sobre isso. E nós temos um manual, um guia prático nas mãos para vencermos essas lutas nossas do dia a dia. Uma vez uma pessoa virou, eu escutando duas pessoas conversarem, e uma delas havia sido abandonada pelo pai. E a outra falou assim: mas você vai perdoar ele que te abandonou? Que é muito difícil. Imagina abandonar uma criança, né? Imagina o sentimento. E a gente vibra, né? Imagina que coisa absurda. Porque nós enxergamos um grão de areia. Nós não enxergamos nem a praia, quanto mais o infinito do mar. E aí, essa pessoa, muito brilhantemente, virou e falou assim: eu vou, porque eu não posso querer dele o que eu já trago. Aquilo eu nunca esqueci. Na verdade, algumas pessoas já trazem em si essas características. São pessoas que têm vontade forte, aliada a um bom juízo de moral. Alguns. Outros, tantos, ainda têm um juízo de moral duvidável, que precisam estar guiados por algo muito maior. Por que eu digo isso? Porque senão nós acharíamos que só quem está salvo é quem é cristão, quem conheceu Cristo nessa encarnação, né? Mas não é isso. Cristo é um espírito que organiza o nosso planeta.
a ideia dele se irradia por todos os pensamentos de todas as pessoas que fazem o bem e que conduzem outras para o bem. Então, independentemente da religião que se professe, cristã ou não, os pensamentos que levam o homem a um bom juízo de moral e ser um homem de bem são pensamentos cristãos. Mesmo que tenham vindos de Maomé, Alá, sejam hindus, Buda, não importa. Porque todos estes espíritos foram influenciados e são influenciados pelos pensamentos do Cristo. E eu sempre falo isso, que 2/3 da nossa população mundial não é cristã. Nós não somos os eleitos, muito pelo contrário. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. E quando nós retornarmos, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, nós precisamos nos movimentar em ação, em pensamento, para dar um caminho ideal às nossas paixões. E aí ele encerra, Kardec e os espíritos encerram, com a pergunta fantástica: qual é o meio mais eficaz de combater a predominância dessa natureza corporal? Praticar a abnegação. Uma frase rápida, sucinta e difícil. Praticar a abnegação. E aí, quando a gente chega com as nossas dores físicas, morais, espirituais, lá nos nossos companheiros espirituais, nos guias que nos orientam, nos guias das casas de vocês, se vocês não são dessa casa, ou na nossa casa, lá no Dr. Erma, chega lá na obra social: doutor Erma, eu vim aqui porque eu quero, estou sofrendo muito. Eu estou passando por... minha filha, então, quando ele fala assim, acabou. Os médios da casa já sabem, né? Quando ele fala assim, já pode ter certeza que vem trabalho. Então vamos trabalhar? Você sabe aquele plano que você tinha de fazer aquilo? Vamos colocar em prática aquele projeto. Vamos dedicar horas do nosso tempo em prol do outro. Vamos fazer o bem. Utilizar nossos momentos, às vezes momentos em que nós utilizamos para as paixões menos necessárias, para buscarmos uma felicidade real. Abnegação. Ele nos convida à abnegação como maneira de vencer as nossas más paixões. E nós que achávamos que íamos sair de lá, né, só com coitadinho, né? A gente sai de lá com um trabalho danado para fazer, cheio de responsabilidade, e aí a gente já pensa 2 vezes em voltar lá para queixar de novo. Porque se a gente volta, a gente vai voltar com mais trabalho ainda. Aí a gente até dá uma segurada. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tô indo super bem. E a gente começa a pensar que realmente, como aquela atividade mudou a minha vida. Como me enganjar num trabalho modificou a minha perspectiva de enxergar o outro. Como eu tolerar as pessoas hoje está muito mais fácil do que era antigamente. E aí não é só trabalho não, daí ele fala assim, ó, vamos estudar também, porque você tem que vir para os estudos, porque você é médium, ó, vai ter que dar passe, né? Então vamos estudar. Aí a gente vem, senta, estuda, escuta, reflete e acha aquele caminho lá que a gente estava buscando. Lembra aquele caminho que a doutrina espírita nos mostra para vencer a paixão? Que é o caminho de encontrar o perdão, de encontrar alternativa para o sentimento ruim que eu carrego. Aí a gente acha o caminho. E quando a gente acha o caminho, a gente fica tão feliz que a gente quer contagiar os outros.
E aí a gente fica aqui falando para os outros. Porque é assim. É exatamente assim. A passividade da paixão, ela pode ser mudada. Pode ser que eu não consiga eliminar essas paixões ruins de mim hoje, nesse momento. Mas se eu conseguir encontrar aquele trajeto, o bypass que a gente chama na medicina, né? Que faça com que eu transmute aquela paixão em outra coisa melhor, que seja através do perdão, do trabalho, da tolerância, do estudo, do entendimento, eu tenho certeza que eu vou vencer na minha encarnação. Ninguém quer sair dessa encarnação sem orgulho, vaidade, egoísmo, tudo de uma vez só. Isso é impossível. Não temos como. Se a gente escolher uma só para dar conta dela, já está muito bom. Só que eu preciso me conhecer. O que é que mais me incomoda e o que mais incomoda quem convive comigo? Autorreflexão. Cada um agora está pensando. E é nesse ponto que eu vou inicialmente tocar. E é nesse ponto que eu vou colocar todas as minhas forças para tentar modificá-lo e sair melhor daqui. E isso é possível. Com o amparo, com o estudo, com o trabalho, com a mudança do pensamento, é possível. E com uma vontade forte, gente. Nós somos fortes. Nós não estamos aqui sentados hoje, nesse sábado, se fôssemos tão fracos assim. Se fôssemos tão frágeis de vontade, com certeza, no meio do feriado, a gente estaria em outro local. Mas olha a força que cada um carrega dentro de si. A força de querer, de vencer, de querer mudar. E é isso que os nossos guias, os nossos amigos espirituais querem de nós. E eu sempre digo, olha para o lado, pode olhar para o lado direito, aí está todo mundo ali, ó, abraçando. Os nossos guias estão do nosso lado, estão aqui. Felizes porque a gente está aqui. Porque foi uma luta a gente chegar aqui, né? Não foi fácil para eles, não, porque a gente não é mole, né? Mas estamos nos preparando para ser guias de outras pessoas, né? Então temos que aprender que as pessoas são difíceis mesmo, porque nós somos difíceis. Então são com esses pensamentos, com essas reflexões, que eu gostaria de encerrar, dizendo que existe sim a possibilidade, e Deus confia em nós, e nós carregamos a centelha divina dentro de nós. Então as paixões são boas. Elas nos conduzem a fazer muitas coisas boas. Eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço. E às vezes, mesmo desanimada, o que me faz levantar da cama para ir para o trabalho é a paixão. Eu não posso dizer que isso é ruim. Então, cada um sabe a paixão boa que carrega dentro de si. Então, é nesse instante que nós vamos pensar em potencializar as nossas boas paixões e mudar aquilo que nós podemos mudar hoje com a ajuda do Cristo. Graças a Deus. Tá. Tá, e se não conseguir, a gente conversa no final, tá?